Pegue a sua Bíblia, ok? Ainda de pé. E nós vamos fazer uma declaração profética sobre a palavra de Deus. Amém? Diga: eu sou quem Deus diz que eu sou. Diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. Eu vou fazer o que a Bíblia diz que eu vou fazer. Diga: eu vou viver o que a Bíblia diz que eu vou viver. Então eu declaro: eu sou quem Deus diz que eu sou. Amém. Dá um abraço aí na sua palavra. Fala: obrigado, Deus, pela sua palavra. Glória a Deus. Pode se assentar. Nós temos que amar a palavra. Amar a palavra de Deus, como o salmista diz, que é doce como mel ao paladar. E falando sobre que nós somos quem Deus diz que nós somos, nós precisamos entender a principal característica de sermos quem Deus diz que nós somos. E a principal é a nossa identidade. Se você entende a sua identidade, você vai entender todas as outras coisas necessárias. Por isso eu preciso que você se concentre com a sua mente na palavra de hoje, para que você entenda a profundidade do que Deus vai te mostrar nesta noite. E se você entender, os olhos espirituais se abrirem, você nunca mais vai ser o mesmo. Se os seus olhos espirituais, os seus olhos do entendimento forem abertos, então todas as outras situações da sua vida vão desencadear em uma vida de vitória, em uma vida de sucesso, a vida pela qual Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário para você. Amém ou não? E o que eu quero te dizer nessa noite é que você tem a genética de Deus. Se nós entendemos o que é genética, nós vamos entender o princípio de tudo o que Deus criou, e principalmente porque Deus te criou. Nós temos a genética de Deus, e tudo na vida, e tudo na sua vida é uma questão de genética. Se você reparar muito bem, o seu filho tem traços que são seus. Sua filha parece com você. Seu filho parece com você. Você parece com seu pai, ou você tem traços da sua mãe. Então nós estamos falando aqui de ciência. A ciência que surgiu, a biologia, que é o estudo da vida. A genética, ela é um estudo que principiou a biologia. Então nós cristãos, nós devemos concordar com isso e entender que através da genética que nós herdamos nossas mais intrínsecas características, é ali que nós vamos entender o que Deus quer falar conosco nessa noite. Então nosso genótipo e fenótipo são determinados por pequenos genes. E o que são esses genes? São as partículas do nosso DNA. Pesquisas, elas mostram a importância dos genes na formação de características do ser humano. Então o que eu falei aqui sobre a genética, sobre pequenas partículas que formam quem você é, cabelo, caráter, e até não somente as coisas biológicas, mas comportamentais. E eu quero que você entenda que tudo isso passa através da genética, através do DNA do seu pai e da sua mãe, e você vai herdando. O que é fenótipo e genótipo? Fenótipo e genótipo são conceitos fundamentais no estudo da genética. E o que é o fenótipo? Representa características físicas, por exemplo, cor dos olhos, altura, tipo sanguíneo e outras características. E o que é o genótipo? O genótipo se caracteriza pelos genes, pelo código genético que você recebeu do seu pai, pelo código genético que você recebeu da sua mãe. Então, fenótipo, características físicas, cor dos olhos, cor do cabelo, altura. Genótipo já é a genética que você recebeu, o DNA do seu pai e da sua mãe. Porém, a palavra de Deus, a Bíblia, ela está também muito antes de qualquer séculos à frente da ciência, porque a Bíblia, ela é uma inteligência espiritual. A Bíblia não é uma inteligência intelectual, inteligência emocional, por mais que tenha inteligência intelectual, financeira e emocional aqui dentro, mas aqui está a inteligência espiritual, que é soberana sobre todas as outras inteligências, que está aqui a inteligência espiritual. Então, quando nós vamos para a palavra, quando nós vamos perceber a Bíblia, nós vemos ali dentro, o que eu vou mostrar para vocês, a questão da genética dentro da criação do homem. A genética, de uma certa forma, dentro da criação de todo mundo.
E para falar de genética, nós vamos em Gênesis, que é a origem de todas as coisas. Então abra sua Bíblia no capítulo 1 de Gênesis. Olha, quanto tempo que eu não ouço esse barulho na igreja, barulho de Bíblia. Gênesis 1. Nós estamos na campanha de não ligar o data show. Então você que não tem Bíblia, sente do lado de alguém. Nós estamos na campanha desse mês de ficarmos sem projeção de Bíblia para lermos a Bíblia de papel. Então você que não trouxe a sua Bíblia, a partir do domingo que vem, não esqueça a sua Bíblia, que nós vamos ler a Bíblia de papel. Quem está sem Bíblia, sente do lado de quem está com Bíblia. Amém? Olha aí do lado, tem alguém sem Bíblia? Ofereça para ler junto com você. Vamos lá para Gênesis 1, versículo 1. Todos acharam? No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio o que Deus criou? Os céus e a terra. Por mais que o homem procure uma explicação racional e lógica para o princípio das coisas, Big Bang e todas as outras teorias, ela é muito simples. Deus criou os céus e a terra. Deus criou todas as coisas. A Bíblia começa dizendo: no princípio Deus criou os céus e a terra. Então, pelo poder da sua palavra, Deus profetizou e as coisas passaram a existir. As coisas que não existiam, elas começaram a existir, porque Deus criou todas as coisas. Nós estamos partindo de um princípio da inteligência espiritual, do que está escrito na palavra, do que está escrito na Bíblia, que é a vontade, a palavra de Deus revelada a nós. Então tudo veio a existir por meio do poder sobrenatural da palavra de Deus. Foi o poder da palavra de Deus que criou todas as coisas. Então, após Deus criar os céus e a terra, o Pai veio e criou o reino vegetal. Criou as árvores, criou as plantas, as gramas, criou todas as coisas em toda a sua complexidade, em toda a sua plenitude. E nós vemos isso no versículo 2. Volte seus olhos aí para o versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Vamos agora lá para o versículo 12. E a terra, acharam o versículo 12? Amém ou não? E a terra produziu erva dando semente, conforme a sua espécie. E a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi tarde amanhã, o dia terceiro. Diga comigo: semente e espécie. Quando nós estamos aí falando de semente, olha que interessante. Nós vamos colocar agora as duas palavras que eu expliquei para você: genótipo e fenótipo, e você vai entender. Vamos lá para o versículo 12, que nós acabamos de ler. Vamos ler novamente. E na palavra semente eu vou colocar o genótipo, e na palavra espécie eu vou colocar fenótipo. Olha aqui. E a terra produziu erva, e erva que deu, diga semente, que é o genótipo, ok? Conforme a sua, diga espécie, que é o fenótipo. E a árvore frutífera, cuja genótipo, que é a semente, está conforme a sua espécie, que é o fenótipo. E viu Deus que era bom. Eu vou te explicar. A semente é de árvore frutífera, mas o fenótipo é que ela é laranjeira. E ela vai dar o quê? Laranja. O genótipo é que ela é uma árvore que dá frutos, mas o fenótipo que ela é uma cerejeira. Ela vai dar o quê? Quantos estão entendendo? Então o genótipo é que significa a natureza daquilo que está sendo plantado. Não é uma planta que vai dar flores. O genótipo, o gen, o DNA daquela semente é que ela vai ser plantada para dar frutos. Então a semente é de árvore que dá frutos, e não de planta que vai dar flores. Se for a planta que dá flores, é o genótipo. E o fenótipo que ela vai ser uma margarida. Então qual que será o fenótipo da margarida? Como que é uma margarida? Uma flor. Que jeito que é essa flor? Ela tem pétalas, ela tem uma cor, porque isso é o quê? A espécie daquela semente. Ou seja, é o fenótipo daquele genótipo. Amém ou não? Quantos estão me entendendo? Da mesma maneira
Deus plantou as sementes, que foi a genética das suas plantações, e essas plantações vão dar a sua espécie, que é a característica daquilo que foi plantado. Então, se eu plantei uma árvore frutífera, o fenótipo vai ser a manga. A árvore frutífera é o gene, e o fenótipo é a característica daquilo que vai surgir. Eu quero que você entenda isso, para que você entenda o que o Espírito Santo vai trazer durante esse primeiro dia, para nós entendermos a nossa identidade, quem você é em Deus. Até aqui todos entenderam? Então, vemos aqui que Deus ele criou o reino vegetal, criou as árvores com as suas sementes, segundo a sua espécie. Diga, semente é a natureza, é a espécie, é a característica. Diga, semente é o genótipo, e a espécie é o fenótipo. Diga para o seu irmão, entendeu, meu irmão? Amém? Então, no reino vegetal, Deus criou todas as coisas: árvores frutíferas, árvores que dão flores, árvores que dão frutos, plantas, e Ele foi tudo colocando segundo sua espécie e segundo a sua semente, segundo a semente e segundo a espécie de cada semente. E a terra produziu erva que dava semente, que dava também a sua espécie, e as coisas foram sendo criadas por Deus. Importante destacar que a palavra espécie, cada um de nós e cada coisa foi criada segundo a sua espécie, segundo a característica. A manga não tem a característica da maçã, e nem a maçã tem a característica do morango, e nem o morango a característica do mamão, porque tudo tem o seu fenótipo que veio do seu genótipo. Vamos entender assim para ficar claro, para vocês entenderem o que a delicadeza do que Deus criou todas as coisas. Chega a ser tolo, para não usar outra palavra, uma pessoa acreditar que tudo surgiu de uma explosão atômica. E o que gerou a explosão atômica então? Então nós precisamos crer no criacionismo. O que é o criacionismo? A doutrina que diz que Deus criou todas as coisas. Então nós estamos partindo do princípio de que Deus é o criador de todas as coisas, e Ele criou todas as coisas com uma semente, e todas as coisas que têm semente têm a sua espécie, e isso não pode mudar. Tem como você mudar? Agora o mamão, eu quero que o mamão seja morango, eu não quero mais que o mamão seja mamão, eu quero que o mamão seja morango. Tem como você mudar isso? Não, porque foi plantada uma semente, e aquela semente vai dar segundo a sua espécie, porque foi produzido um genótipo, e o seu genótipo vai fluir o seu fenótipo, a sua característica daquela semente. Então Deus criou com tudo, com maestria, com inteligência, com beleza. Era bom de ver, agradável aos olhos. Você vê os ipês ipê amarelo, ipê azul, ipê branco, é bonito ou não é? As flores, essas flores aqui no altar, são bonitas ou não são? São, porque Deus criou tudo para você contemplar. Eu te pergunto, por que Deus criou essa rosa dessa maneira, com essas pétalas? Olha que coisa bonita. Por que Ele criou dessa maneira? Por que tem essas folhas verdes? Por que tem esse caule? E tem essa delicadeza das pétalas, e elas são até macias e cheirosas. Por quê? Diga uma pessoa do seu lado, só para você ver. Meu bem, essa flor é para você. Então Deus criou todas as coisas com a sua espécie. Ah, mas por que tem flor branca, amarela, azul? Para mim ver, para me usufruir, porque é agradável aos olhos, para estar aqui no altar, embelezando aqui. Veio lá do casamento da Carol, para embelezar aqui o altar, porque aqui tem uma espécie que foi plantada, essas flores, com uma característica, que elas seriam brancas, que elas seriam pequenas, com as suas pétalas desse jeito. Aqui tem plantas também verdes. Deus criou tudo com espécie
Deus criou tudo com uma semente segundo a sua espécie. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus criou tudo numa semente segundo a sua espécie. Quantos creem nisso? Então isso é fundamental para a nossa fé. Não pode haver dúvidas sobre isso. Isso precisa ser crer. Isso é a base do cristianismo. Deus criou todas as coisas e ponto. Se tiver dúvida sobre isso, então essa palavra ela não faz sentido para você. Você precisa acreditar que Deus é o criador de todas as coisas. E Ele criou tudo com uma semente segundo a sua espécie. Então só são os genes que determinam as características específicas de cada espécie. Então Deus, Ele criou o reino animal. Depois que Ele criou as plantas, a vegetação, agora Ele criou o reino animal. Nas águas, na terra, cada um segundo a sua espécie. Ou seja, segundo os seus próprios genes, segundo a genética de cada animal, segundo a sua própria genética, que determina as características específicas de cada uma dessas espécies. Por exemplo, o tubarão tem a mesma espécie da tilápia? A tilápia tem a mesma espécie do camarão? Não. Que tem a mesma espécie do leão marinho? Sim ou não? Não, mas tem uma semente onde que cada um foi criado por Deus, plantado e brotou, porque Deus disse: o mar deu seus seres viventes, e de repente surgiu dentro da água os peixes. Então eles têm o DNA da água, de serem criados dali. Da mesma forma, Deus criou as coisas da terra e disse que produzem, e os animais surgiram, foram saindo da terra, o leão saindo, tudo foi criado da terra, os animais que andam e sobrevivem sobre a terra. Da mesma maneira no céu, Deus disse que os céus deu os seus animais, e de repente surgiu as aves no céu e brotaram, porque Deus criou tudo segundo o seu habitat, segundo a sua semente e segundo a sua espécie. Deus disse, depois disso Deus criou todas as coisas, criou tudo, bonito de se ver, bom para comer, bom para viver, para ter, e depois Deus vai e cria o homem. Por último, Deus cria o homem. E nós estamos aqui trabalhando, eu sou quem Deus diz que eu sou. Mas para mim saber quem eu sou, eu preciso ter uma sedimentação de fé. Eu preciso sedimentar a minha vida, colocar uma base firme, para que eu entenda quem eu sou. Eu preciso aprender os princípios elementares, sedimentares do cristianismo, para que eu me mova com a inteligência espiritual, para que eu tenha a vida que Deus diz que eu tenho. Então é interessante que a palavra de Deus afirma que Deus criou o homem não segundo a sua própria espécie, a espécie que Ele criou. Olha, a árvore vai dar uma semente, a semente é a sua própria espécie. Deus vira para o homem, na verdade Ele vira para a Trindade, para o Espírito Santo e para Jesus. Estavam os três na criação, e Ele diz: nós precisamos criar o homem. Deus, Ele reúne a Trindade para fazer uma reunião, para eles conversarem agora que nós vamos criar algo diferente. Eu dei ordem para tudo aqui. Eu dei ordem para a semente da sua espécie, na fauna, na flora, no reino vegetal, no reino animal. Mas agora Deus está criando um homem, não é segundo uma semente e nem uma espécie. Deus usa as duas palavras diferentes. Antes Deus usou até aqui semente e espécie, semente e espécie. Agora Deus usa imagem e semelhança. Imagem e semelhança. Deus muda a linguagem, Ele muda o que Ele está falando. Não é mais algo que vai ter uma genética e que vai fluir uma característica. É algo mais especial, é algo mais profundo. O homem, ele é criado não segundo uma espécie, não segundo uma semente. O homem é criado à imagem e semelhança de Deus. Você precisa entender isso. Tudo foi criado segundo uma genética, um tipo, uma espécie. Mas para criar o homem, Deus criou o homem segundo a sua própria imagem, segundo a sua própria semelhança. Ou seja, segundo a característica de Deus. A gente pode usar a palavra genética de Deus. Deus criou o homem segundo a sua genética. Vamos lá para o versículo 24. Volte seus olhos aí para o versículo 24. Gênesis 1, versículo 24.
E disse Deus: produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado, répteis e feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, o gado conforme a sua espécie, todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Está vendo aqui a palavra semente, espécie, sim ou não? Agora vamos para o 26. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Cadê a palavra semente e espécie? Já não tem. Porque agora não é uma criação qualquer que vai brotar em qualquer lugar. Não é uma criação qualquer que vai brotar na água, ou que vai brotar da terra, ou que vai brotar do ar. Não. Agora não é sobre semente e nem sobre espécie. Agora é sobre uma genética de imagem e de semelhança. É algo mais profundo. É algo mais poderoso. É uma projeção de Deus na terra. E ele vai colocar o que Deus faz. Deus diz para ele vai dominar. O que dominava ali em tudo era quem? Deus. Deus coloca a única caracterização que ele tem no ser humano. O único da terra que tem a característica de dominar tudo é o homem. Ele domina as plantas, ele domina os animais, ele domina a vegetação, ele domina tudo que é criado. O homem tem poder sobre todas as coisas. O homem tem poder sobre o reino animal. O homem tem poder sobre o reino vegetal. O homem tem poder sobre a fauna, sobre a flora, sobre todas as coisas que foram criadas. Deus coloca o homem acima de tudo isso. Por isso ele fala, ele não vai ter uma semente e uma espécie. O homem será criado segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Ele vai ser igual a nós, ele vai ser similar a nós. Aqui nós vemos Deus criando o mundo segundo uma ordem de espécies, tudo segundo a sua semente, segundo um DNA que foi criado. Porém, para criar o homem, Deus fala diferente. Para criar o homem, ele não fala mais semente nem espécie. Agora Deus fala imagem e semelhança. E aqui ele fala conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Eu quero que você entenda algo. Quando Deus fala que vai ser segundo a sua imagem e semelhança, ele fala que ele vai ser igual a Deus e vai ter atitudes iguais a Deus. E qual que é a atitude igual a Deus que Deus falou que o homem vai ter? Dominar. Dominar sobre o quê? Sobre tudo que tem semente e espécie. Sobre os peixes que têm semente e espécie, sobre as aves que têm as espécies, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Deus está dizendo que esse homem, que é em minha imagem e a minha semelhança, vai dominar sobre tudo que tem espécie, tudo que é semente e espécie, porque ele foi criado de forma diferenciada para dominar sobre tudo isso. Ele vai governar sobre tudo isso, porque ele vai ser a extensão de quem eu sou aqui na terra. Ele vai ser a extensão do que nós somos lá na terra. Ele vai nos representar. Ele vai ser como nós somos. O único que domina sobre tudo somos nós. Mas agora nós vamos dividir o nosso DNA com o homem. O homem vai ter o DNA de Deus. O homem vai ter a essência de Deus. A genética do homem é de Deus. Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus, iguais a Deus, parecidos com Deus, refletidos de Deus, a imagem e semelhança. Por isso nós dominamos sobre a semente, por isso nós dominamos sobre toda a espécie, porque somos imagem e semelhança de Deus. O que nós podemos entender sobre imagem e semelhança? O que seria imagem e semelhança? Imagem pode ser definida como uma representação visual de alguma coisa, seja real ou não, como por exemplo uma pintura, um desenho, um esboço. E semelhança é o que nós parecemos, somos similares, somos parecidos, somos iguais. Então exatamente isso que Deus criou. Vamos criar o homem igual, parecidos, semelhantes, que a pessoa que olhar, quando se olhar para o homem, nós vamos nos ver nele. Preste atenção. Quando Deus olha para Adão, é como se Deus estivesse olhando para o espelho. Deus olha para Adão e se vê nele.
E isso destruiu Satanás. Isso cresceu uma inveja muito grande em Lúcifer, porque tudo que ele queria era ser mais belo do que Deus. E de repente ele olha para uma criação e vê Deus naquela criação. Ele viu Deus em Adão, e aquilo deixou ele endemoniado, deixou ele fora de si. Ele ficou com raiva, com inveja, e o que ele quis é destruir a beleza, a perfeição, a santidade, a luz que havia em Adão. Porque quando se olhava para Adão, via Deus, via o Pai, via o Filho. Eles se moviam em Adão, porque Adão foi criado igual a Deus. Adão foi criado parecido com Deus. Todos que olhavam, os animais, os anjos, os demônios e a trindade, quando olhava para Adão, via o próprio Deus em Adão. Assimila essa ideia na sua mente, deixa isso ser sedimentado. Isso precisa entrar e ocupar um lugar dentro do seu cérebro, para você entender que se você não assimilar essa compreensão, você não consegue fluir daqui para frente. Se você não entender que você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Já ouviu essa música? É isso mesmo. A pessoa te olha, Deus, na verdade, Deus de todo o plano espiritual olhava para Adão e via um Deus em Adão, via a presença de Deus em Adão, e isso mexeu com todo o plano espiritual. Porque de repente Satanás olhava, criou uma flor, criou um animal, criou outro ali, mas de repente quando criou o homem, ele viu que, peraí, por que ele está demorando? Está tendo uma reunião, a trindade está reunindo para conversar sobre o quê? O diabo ficou louco. Eles estão conversando por quê? Por que eles agora pararam de criar tudo? Aí de repente vê a trindade descendo na terra, e Satanás ficou louco. Viu Deus ajoelhando na terra e mexendo no barro. Satanás ficou doido, falou: o que é isso? Deus descer na terra para mexer na terra que ele criou? Que é isso? Por que eu nunca vi Deus agindo assim? Ele sempre está sentado no trono. Deus sempre está sentado e cantando santo, santo, santo. Ele nunca saiu dali. Por que agora ele está agindo diferente? Por que ele está tendo tanta vontade de fazer algo diferente? Por que ele está descendo na terra? Por que ele está mexendo, sujando a mão dele com a terra? Por que ele saiu do trono? Por que ele parou para os... Espera aí que eu vou fazer algo muito especial. Deixa isso entrar na sua mente, para você saber quem você é. Quando você souber quem você é, você vai destruir o planeta Terra. Você vai ganhar muitas coisas. Você vai se mover nas asas do Espírito. E o que o inimigo luta desde Adão, por isso que a nossa maior dificuldade é ser quem Deus diz que nós somos. Porque Satanás viu que a trindade desceu, e eles colocaram a mão na massa, e colocaram os dedos na massa, e ali eles formaram a cabeça, os ombros, fizeram ali os braços, o tronco, veio ali para o joelho, criou todo o corpo, criou do barro, do pó da terra, criou Adão, e depois soprou, saiu da boca, o hálito de Deus saiu da boca. Já percebeu que quando querem descobrir o DNA, eles vão lá na saliva, e quando você sopra, sabia que o seu sopro, ele também mostra o DNA que você tem? E quando Deus sopra nas narinas, imagina, gente, essa cena, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo ao redor daquele corpo de barro, feito do pó. De repente é uma carne, feio, um corpo, e o Senhor sopra nas narinas, e Adão abre os olhos, Adão se levanta, e Adão olha para Deus e se vê nele, e Deus olha para Adão e Deus se vê nele, e Adão se vê em Deus, e ali eles começam a viver uma vida de relacionamento, porque não havia nada que interferia, não havia nada que atrapalhava, era uma união e uma unidade, era como se Deus estivesse dentro de Adão, e Adão dentro de Deus.
Por isso que insistentemente Jesus falou: eu e o Pai somos um, assim como vocês em mim são um. Deus sempre queria, Jesus sempre quis que nós aprendêssemos os evangelhos. Insistentemente Jesus fala: eu e o Pai somos um, vocês em mim são eu e você, vem fazer morada em mim, eu fazer morada em você, porque era isso que acontecia antes do pecado. Foi assim que era o relacionamento de Deus com Adão, Adão e Deus. Quem está me acompanhando até aqui? Homem criou, depois Deus criou a mulher. E o que Deus fez? Deus tirou de dentro de Adão a mulher. Deus não desceu para fazer outro corpo do barro. Deus arrancou da costela de Adão, e dali ele criou um corpo de mulher, porque a mulher já estava dentro de Adão, porque Adão já estava dentro de Deus. Então Deus tinha toda a caracterização do DNA macho e fêmea, sai de dentro de Deus. Então quando Deus criou Adão, Adão não tinha necessidade de mulher, porque Deus não tem necessidade. Deus criou uma necessidade para Adão. Adão já tinha dentro dele o masculino e o feminino, e Deus arranca o feminino de dentro, porque ele não tinha necessidade de ter relações, ou de ter prazer, de relacionar. Não foi Adão que perguntou para Deus: por que não deu uma macaca? Por que não deu uma leoa? Não, foi Deus que falou: vou fazer ele ter alguém. Deus tira o feminino de dentro de Adão. Por isso que o homem, ele é homem, e não tem necessidade de se transvestir ou de se efeminar, porque tudo que é feminino foi tirado do homem, e fez a mulher para o homem. E quando constrói a mulher, ele cria a mulher, sopra o fôlego de vida sobre a mulher. Na verdade ela já tinha um fôlego, né? Porque a Bíblia fala que Deus soprou sobre Adão, não soprou sobre Eva. Então sopra sobre Adão, e o que estava em Adão passa para a mulher, e eles então são criados à imagem e semelhança do Senhor. Estão ali se movendo em relacionamento com Deus, a imagem e semelhança. E aquilo causou muita inveja no inimigo, muito ódio, ao ponto dele incorporar numa serpente. E a Bíblia diz que a serpente tinha patas, ela andava, a serpente, ela era em pé, não era rastejando, depois que ela começou a rastejar. Então ela era um animal que andava, e ela aproxima, e nós sabemos toda a história, eu não vou me atentar aqui. Ocorre um distúrbio nessa genética. Então até aqui a genética era imagem e semelhança do Senhor, imagem e semelhança, a genética que saiu da boca de Deus e entrou no corpo através do nariz de Adão, e ele passou a ter vida, passou a respirar com o fôlego de Deus. Deus naquele momento soprou o seu genótipo em Adão, sim ou não? Soprou o seu fenótipo em Adão, sim ou não? Amém? Quem está me acompanhando? Faz assim. Então soprou o genótipo, soprou o fenótipo, soprou a imagem, soprou a semelhança em Adão. Então ele recebeu a imagem e a semelhança de Deus, ele se tornou um ser vivente. Para nós entendermos melhor, diga comigo: eu sou a espécie de Deus. Diga: eu sou a única criação de Deus que é criado igual a Deus. Diga para a pessoa do seu lado: já pensou que você é criação divina? O Pai nos criou segundo a sua própria espécie. Não existia espécie humana, mas a partir daquele momento ele criou o homem como ele. Nós somos iguais a Deus, semelhantes, temos a imagem dele, a semelhança dele, segundo o seu gênero, macho e fêmea, e a sua maravilhosa e poderosa genética. E ele depois diz lá na frente que nós faríamos coisas iguais ou maiores do que ele, porque aí você vai entender o que Jesus quis dizer com isso. E aí vem a serpente, o inimigo cheio de raiva e fúria, porque a beleza, a luz e a presença de Deus estava no homem, ele ficou com raiva e quis destruir. Vem um distúrbio na genética.
Ocorreu um distúrbio em meio ao plano da genética divina. Satanás traiçoeiramente implanta uma semente, o gene, o pecado na humanidade, e através da semente da incredulidade, e isso afetou tragicamente toda a estrutura genética. Por isso veio a doença, veio as deformações físicas, veio o pecado, mexeu no nosso DNA. Por isso que tem as doenças genéticas. Por isso que entra as doenças físicas, mentais, psicológicas, por causa que não era isso o plano de Deus. Era que tudo fosse perfeito como Deus perfeito é. Mas entra o inimigo, querendo destruir, mexer e acabar com aquilo que é perfeito. Acolhendo essa semente, o homem mudou geneticamente. O homem mudou geneticamente o plano de Deus e modificou os seus genes, e passou a gerar descendentes imperfeitos, cheios de pecado, segundo a sua própria espécie pecaminosa. As doenças vieram e com isso o pecado proliferou. Vamos lá para Gênesis 3. Vire a página da sua Bíblia. Gênesis capítulo 3, 22. Então disse Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda sua mão e toma também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. O que nós vemos aqui? Que Deus falou assim: agora a gente vai ter que tirar Adão e Eva aqui do jardim, porque se eles comerem da árvore da eternidade, a genética nunca vai ser acabada. Essa genética do pecado, ela vai passar para frente. Eles não vão morrer, não vão acabar, e a gente tem que acabar com isso. Por isso a gente vai tirar eles, senão ele vai comer da árvore da eternidade. Eles vão proliferar o pecado. O pecado, ele tem que ser exterminado. Eles vão viver eternamente em pecado, com um gene pecaminoso. Possuir um gene, a semente da eternidade. Agora eles têm a semente do pecado. Não dá para ficar na eternidade com pecado. Isso não é a imagem e a minha semelhança. Por isso nós vamos tirá-los da minha presença, porque isso não pode acontecer. Mas lá no versículo 15, volte um pouco comigo. No versículo 15 de Gênesis 3, foi feita uma profecia. Deus profetizou lá no jardim do Éden. Olha a profecia aqui, ó. Versículo 15: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a tua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Engraçado, cadê a palavra imagem e semelhança aqui? Quem está me acompanhando? Por que Deus não usou mais a imagem e semelhança? Porque houve uma desconfiguração. A genética foi desconfigurada, houve um distúrbio. Agora foi feita uma semente de pecado, que gerou uma espécie de transgressão, uma espécie de iniquidade. E aí Deus não usa mais a palavra imagem e semelhança. Ele diz: agora tem uma semente. Agora essa mulher que era a minha imagem e semelhança, Deus não usa mais essa palavra. Deus não usa mais, porque quando Deus olhou para Adão, não parecia mais com ele. Deus olhou para Adão, não se viu nele mais. Deus olhou para Adão e não viu mais imagem de Deus, não via mais, não eram mais parecidos, não eram mais iguais. E Deus usou, e Deus falou: essa semente da mulher se tornou como qualquer outra criação, perdeu a semelhança e a imagem. Então vão sair do jardim, porque para estar no jardim tem que ser igual a mim, para ter intimidade tem que ser igual a mim, para ouvir minha voz tem que ser igual a mim, para estar no relacionamento de intimidade tem que ser semelhante a mim. Vocês não estão, eu olho para você, eu não me vejo mais em você, Adão. Não me vejo mais em você, Eva. Agora eu tenho uma inimizade nessa semente. Essa semente. E a semente, o que ele diz aí? Vamos lá para o versículo 15: e porém inimizade entre ti
e a mulher entre a tua semente e a sua semente. E essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. No versículo 15, nós vemos aqui algo maravilhoso, uma profecia de restauração. Deus não gostou de chamá-los de semente. Deus queria que voltasse a espécie. Por isso, agora vocês vão ter uma semente, mas essa semente, vai sair dessa semente e vai ferir o teu calcanhar, mas ela vai destruir, vai ferir o calcanhar, mas vai destruir, vai pisar na tua cabeça e a serpente vai ferir o calcanhar. Então nós vemos aqui que uma profecia foi lançada sobre Satanás, uma palavra profética, de que chegaria um dia em que, em meio a uma geração corrompida, uma pessoa se levantaria para voltar ao jardim do Éden, para voltar ao relacionamento que antes eles tinham. Uma geração corrompida geneticamente pelo pecado enviaria um homem com uma genética estrita e puramente divina, gerada pelo próprio Deus novamente, gerada pelo Espírito Santo, que ia nascer de uma mulher, mas que derramaria o seu sangue, o berço do seu DNA, sobre a terra, e mudaria novamente toda a estrutura genética de todo aquele que nele cresce. E esse era o Filho bendito de Deus Pai, Jesus Cristo de Nazaré, o descendente do Pai, o unigênito do Altíssimo, e foi profetizado lá no jardim do Éden. Portanto, Deus prometeu que enviaria um com a sua própria genética, porque agora Jesus tinha que entrar dentro da genética humana para trazer de volta para a genética divina. Ele tinha que fazer o caminho ao contrário, foi do divino para o humano, agora tem que ser do humano para o divino. Nós temos que limpar. Eu vou desfazer as obras do diabo. Eu vou desfazer as obras do diabo. E Ele nos ungiu para desfazer as obras do diabo. Ele disse que viria para desfazer as obras do diabo e voltaria todos para o plano original, para o plano inicial. E o pecado não seria mais somente perdoado, ele seria tirado. O Cordeiro que tira o pecado. A doença seria curada, as prisões seriam libertas e a maldição definitivamente removida. Gênesis 3,15 é a profecia de que Jesus viria pisar na cabeça da serpente e ela o feriria o calcanhar. E Jesus foi ferido, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. A profecia está aqui, Gênesis 3,15, de que lá no início de tudo, Deus já profetizou a restauração. E eu quero dizer que quando parece que está acabando, para você está acabando, mas Deus já sinalizou que vai começar de novo. Quando parece que as coisas estão ruins, Deus já sinalizou que vai melhorar. Parece que você entrou num deserto, Deus já sinalizou que você vai entrar num jardim abençoado, de muita tranquilidade. A gente precisa entender que nós somos quem Deus diz que somos, e não o que nós estamos vivendo, não o que o inimigo está fazendo. Você tem que, no meio do caos, profetizar paz, no meio da doença, profetizar cura, no meio da prisão, profetizar libertação. Você precisa usar a palavra contrária daquilo que você está vivendo, porque a Bíblia diz que nós servimos um Deus que ressuscita os mortos e traz à existência aquilo que não existe. Esse é o seu Deus. E ele profetizou Jesus salvando e restituindo toda a humanidade do distúrbio genético que a serpente colocou no DNA do homem. Quem está me acompanhando, hein? Então observe que Deus, ele citou a genética, falando sobre semente, sobre genes, sobre gênero, sobre origem. Entre a tua semente e a sua semente. Ele está falando ali de genética. E do que Jesus está falando? Daquele que seria o unigênito do Pai, aquele que seria gerado do Pai, unigênito, que veio a se tornar depois o primogênito, que seria o primeiro. O que é o unigênito? O único que foi gerado. E primogênito, o primeiro que seria gerado. Então nós temos que entender o que significa essas palavras: desceu o unigênito, porque ele é o único. O único que foi gerado sem relação sexual foi Jesus. Então ele não foi gerado no pecado, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Então ele era o único gerado em santidade. Amém ou não? Agora ele seria o primeiro gerado, o primogênito, porque ele seria o primeiro de todos aqueles que o recebessem como único Senhor e Salvador.
Então, unigênito foi quando ele nasceu e foi o único gerado. Mas depois que ele morreu na cruz, ele se torna o primogênito, o primeiro de muitos filhos que o receberiam e que também entrariam na casa do seu pai. Então, para chegar a Jesus Cristo, precisou de muitas gerações. Deus levanta Noé. Noé, homem temente, homem bom e temente. É Noé, vou começar de novo com Noé. Vou colocar Noé na arca porque o pecado proliferou. Vou mandar um dilúvio. Mandou o dilúvio, matou todo mundo, que todo mundo estava pecando, estava destruído. Deus olhou e falou assim: não é isso meu plano. Não, mas tem Noé. Noé entra na arca. Noé vai, vive. De repente Noé fica alcoolizado e amaldiçoa seus filhos. Aí Deus falou: puxa, eu achei que era Noé e não é Noé. Deus vai e tenta levantar Abraão. Abraão agora ele vai começar tudo de novo, vai ser Abraão. E Abraão é um homem de fé, um homem que age. Vou usar Abraão no novo tempo. Aí vai Abraão e planta a semente dele aonde? No útero que não era para plantar. No útero de quem? De Agar. Plantou a semente errada, e por isso que está aquela bagunça lá no Ramais em Israel, por causa de Abraão, porque ele foi lá, deitou com Agar, e o que aconteceu? Nasceu os muçulmanos, nasceu os árabes, foram expulsos, e eles levam esse estigma até hoje. Fomos expulsos por causa de Sara. Sara é mãe de Israel. Detestamos esse povo porque nos expulsaram, porque Abraão ouviu Sara, e mamãe Agar foi mandada embora, e nós vivemos sem o nosso pai Abraão. Temos raiva desse povo. Esse povo viveu 400 anos no Egito, 400 anos no deserto, viveram longe e depois voltaram, entraram na terra da promessa por causa da genética errada, por causa do DNA pecaminoso. E então veio Davi. Davi vai gerar, e de todo vai chegar em Jessé, Davi, vai vir Jesus. Então aqui vai ser essa geração. E aí então veio a geração que Jesus nasce. Vou acabar com esse pecado na humanidade, vou restaurar a genética, vou tirar o gene pecaminoso dos homens e vou trazê-los de volta para o jardim do Éden, até chegar em Jesus, que o apóstolo Paulo chama como o último Adão. O apóstolo Paulo fala: o último Adão foi Jesus. E interessante a gente entender isso, para restaurar a nossa genética, para cumprir a profecia que saiu da boca de Deus lá em Gênesis 3,15. Da mesma forma, o homem é de Deus. Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus, iguais a Deus, parecidos com Deus, refletidos de Deus, a imagem e semelhança. Por isso nós dominamos sobre a semente, por isso nós dominamos sobre toda a espécie, porque somos imagem e semelhança de Deus. O que nós podemos entender sobre imagem e semelhança? O que seria imagem e semelhança? Imagem pode ser definida como uma representação visual de alguma coisa, seja real ou não, como por exemplo uma pintura, um desenho, um esboço. E semelhança é o que nós parecemos, somos similares, somos parecidos, somos iguais. Então exatamente isso que Deus criou. Vamos criar o homem igual, parecidos, semelhantes, que a pessoa que olhar, quando se olhar para o homem, nós vamos nos ver nele. Preste atenção. Quando Deus olha para Adão, é como se Deus estivesse olhando para o espelho. Deus olha para Adão e se vê nele. E isso destruiu Satanás. Isso cresceu uma inveja muito grande em Lúcifer, porque tudo que ele queria era ser mais belo do que Deus. E de repente ele olha para uma criação e vê Deus naquela criação. Ele viu Deus em Adão, e aquilo deixou ele endemoniado, deixou ele fora de si. Ele ficou com raiva, com inveja, e o que ele quis é destruir a beleza, a perfeição, a santidade, a luz que havia em Adão. Porque quando se olhava para Adão, via Deus, via o Pai, via o Filho. Eles se moviam em Adão, porque Adão foi criado igual a Deus. Adão foi criado parecido com Deus. Todos que olhavam, os animais, os anjos, os demônios e a trindade, quando olhava para Adão,
via o próprio Deus em Adão. Assimila essa ideia na sua mente. Deixa isso ser sedimentado. Isso precisa entrar e ocupar um lugar dentro do seu cérebro, para você entender que se você não assimilar essa compreensão, você não consegue fluir daqui para frente. Se você não entender que você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Já ouviu essa música? É isso mesmo. A pessoa te olha, Deus, na verdade, Deus de todo o plano espiritual olhava para Adão e via um Deus em Adão, via a presença de Deus em Adão, e isso mexeu com todo o plano espiritual, porque de repente Satanás olhava, criou uma flor, criou um animal, criou outro ali, mas de repente quando criou o homem, ele viu que, peraí, por que ele está demorando? Está tendo uma reunião, a Trindade está reunindo para conversar sobre o quê? O diabo ficou louco. Eles estão conversando por quê? Por que eles agora pararam de criar tudo? Aí de repente vê a Trindade descendo na terra, e Satanás ficou louco, viu Deus ajoelhando na terra e mexendo no barro. Satanás ficou doido, falou: o que é isso? Deus descer na terra para mexer na terra que Ele criou? O que é isso? Por que eu nunca vi Deus agindo assim? Ele sempre está sentado no trono. Deus sempre está sentado e cantando santo, santo, santo. Ele nunca saiu dali. Por que agora ele está agindo diferente? Por que ele está tendo tanta vontade de fazer algo diferente? Por que ele está descendo na terra? Por que ele está sujando a mão dele com a terra? Por que ele saiu do trono? Por que ele parou para os outros? Espera aí que eu vou fazer algo muito especial. Deixa isso entrar na sua mente, para você saber quem você é. Quando você souber quem você é, você vai destruir o planeta Terra. Você vai ganhar muitas coisas. Você vai se mover nas asas do Espírito. E o que o inimigo luta desde Adão, por isso que a nossa maior dificuldade é ser quem Deus diz que nós somos. Porque Satanás viu que a Trindade desceu, e eles colocaram a mão na massa, e colocaram os dedos na massa, e ali eles formaram a cabeça, os ombros, fizeram ali os braços, o tronco, veio ali para o joelho, criou todo o corpo, criou do barro, do pó da terra, criou Adão, e depois soprou, saiu da boca, o hálito de Deus saiu da boca. Já percebeu que quando querem descobrir o DNA, eles vão lá na saliva, e quando você sopra, sabia que o seu sopro, ele também mostra o DNA que você tem? E quando Deus sopra nas narinas, imagina, gente, essa cena, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo ao redor daquele corpo de barro, feito do pó. De repente é uma carne, feio, um corpo, e o Senhor sopra nas narinas, e Adão abre os olhos, Adão se levanta, e Adão olha para Deus e se vê nele, e Deus olha para Adão e Deus se vê nele, e Adão se vê em Deus, e ali eles começam a viver uma vida de relacionamento, porque não havia nada que interferia, não havia nada que atrapalhava, era uma união e uma unidade, era como se Deus estivesse dentro de Adão e Adão dentro de Deus. Por isso que insistentemente Jesus falou: eu e o Pai somos um, assim como vocês em mim são um. Deus sempre queria, Jesus sempre quis que nós aprendêssemos os evangelhos. Insistentemente Jesus fala: eu e o Pai somos um, vocês em mim são eu e você, vem fazer morada em mim, eu vou fazer morada em você, porque era isso que acontecia antes do pecado. Foi assim que era o relacionamento de Deus com Adão, Adão e Deus. Quem está me acompanhando até aqui? Homem criou, depois Deus criou a mulher. E o que Deus fez? Deus tirou de dentro de Adão a mulher. Deus não desceu para fazer outro corpo do barro. Deus arrancou da costela de Adão, e dali ele criou um corpo de mulher, porque a mulher já estava dentro de Adão, porque Adão já estava dentro de Deus. Então Deus tinha
toda a caracterização do DNA macho e fêmea sai de dentro de Deus. Então, quando Deus criou Adão, Adão não tinha necessidade de mulher, porque Deus não tem necessidade. Deus criou uma necessidade para Adão. Adão já tinha dentro dele o masculino e o feminino, e Deus arranca o feminino de dentro, porque ele não tinha necessidade de ter relações, ou de ter prazer, de relacionar. Não foi Adão que perguntou para Deus: por que não deu uma macaca? Por que não deu uma leoa? Não, foi Deus que falou: vou fazer ele ter alguém. Deus tira o feminino de dentro de Adão. Por isso que o homem, ele é homem, e não tem necessidade de se transvestir, ou de se efeminar, porque tudo que é feminino foi tirado do homem, e fez a mulher para o homem. E quando constrói a mulher, ele cria a mulher, sopra o fôlego de vida sobre a mulher. Na verdade ela já tinha um fôlego, né? Porque a Bíblia fala que Deus soprou sobre Adão, não soprou sobre Eva. Então sopra sobre Adão, e o que estava em Adão passa para a mulher, e eles então são criados à imagem e semelhança do Senhor. Estão ali se movendo em relacionamento com Deus, a imagem e semelhança. E aquilo causou muita inveja no inimigo, muito ódio, ao ponto dele incorporar numa serpente. E a Bíblia diz que a serpente tinha patas, ela andava, a serpente, ela era em pé, não era rastejando, depois que ela começou a rastejar. Então ela era um animal que andava. E ela aproxima, e nós sabemos toda a história, eu não vou me atentar aqui. Ocorre um distúrbio nessa genética. Então até aqui a genética era imagem e semelhança do Senhor. Imagem e semelhança, a genética que saiu da boca de Deus e entrou no corpo através do nariz de Adão, e ele passou a ter vida, passou a respirar com o fôlego de Deus. Deus naquele momento soprou o seu genótipo em Adão, sim ou não? Soprou o seu fenótipo em Adão, sim ou não? Amém? Quem está me acompanhando? Faz assim. Então soprou o genótipo, soprou o fenótipo, soprou a imagem, soprou a semelhança em Adão. Então ele recebeu a imagem e a semelhança de Deus, ele se tornou um ser vivente. Para nós entendermos melhor, diga comigo: eu sou a espécie de Deus. Diga: eu sou a única criação de Deus que é criado igual a Deus. Diga para a pessoa do seu lado: já pensou que você é criação divina? O Pai nos criou segundo a sua própria espécie. Não existia espécie humana, mas a partir daquele momento ele criou o homem como ele. Nós somos iguais a Deus, semelhantes, temos a imagem dele, a semelhança dele, segundo o seu gênero, macho e fêmea, e a sua maravilhosa e poderosa genética. E ele depois diz lá na frente que nós faríamos coisas iguais ou maiores do que ele, porque aí você vai entender o que Jesus quis dizer com isso. E aí vem a serpente, o inimigo cheio de raiva e fúria, porque a beleza, a luz e a presença de Deus estava no homem, ele ficou com raiva e quis destruir. Vem um distúrbio na genética. Ocorreu um distúrbio em meio ao plano da genética divina. Satanás traiçoeiramente implanta uma semente, o gene, o pecado na humanidade, e através da semente da incredulidade, e isso afetou tragicamente toda a estrutura genética. Por isso veio a doença, veio as deformações físicas, veio o pecado, mexeu no nosso DNA. Por isso que tem as doenças genéticas, por isso que entra as doenças físicas, mentais, psicológicas, por causa que não era isso o plano de Deus. Era que tudo fosse perfeito como Deus perfeito é. Mas entra o inimigo querendo destruir, mexer e acabar com aquilo que é perfeito. Acolhendo essa semente, o homem mudou geneticamente. O homem mudou geneticamente o plano de Deus e modificou os seus genes, e passou a gerar descendentes imperfeitos, cheios de pecado, segundo a sua própria espécie pecaminosa,
as doenças vieram e com isso o pecado proliferou. Vamos lá para Gênesis 3. Vire a página da sua Bíblia. Gênesis capítulo 3, 22. Então disse Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda sua mão e toma também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. O que nós vemos aqui? Que Deus falou assim: agora a gente vai ter que tirar Adão e Eva aqui do jardim, porque se eles comerem da árvore da eternidade, a genética nunca vai ser acabada. Essa genética do pecado, ela vai passar para frente, eles não vão morrer, não vão acabar, e a gente tem que acabar com isso. Por isso a gente vai tirar eles, senão ele vai comer da árvore da eternidade. Eles vão proliferar o pecado. O pecado, ele tem que ser exterminado. Eles vão viver eternamente em pecado, com um gene pecaminoso. Possuir um gene, a semente da eternidade. Agora eles têm a semente do pecado. Não dá para ficar na eternidade com o pecado. Isso não é a imagem, é a minha semelhança. Por isso nós vamos tirá-los da minha presença, porque isso não pode acontecer. Mas lá no versículo 15, volte um pouco comigo. No versículo 15 de Gênesis 3, foi feita uma profecia. Deus profetizou lá no jardim do Éden. Olha a profecia aqui, ó. Versículo 15: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a tua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Engraçado, cadê a palavra imagem e semelhança aqui? Quem está me acompanhando? Por que Deus não usou mais a imagem e semelhança? Porque houve uma desconfiguração. A genética foi desconfigurada, houve um distúrbio. Agora foi feita uma semente de pecado, que gerou uma espécie de transgressão, uma espécie de iniquidade. E aí Deus não usa mais a palavra imagem e semelhança. Ele diz: agora tem uma semente. Agora essa mulher que era a minha imagem e semelhança, Deus não usa mais essa palavra. Deus não usa mais, porque quando Deus olhou para Adão, não parecia mais com ele. Deus olhou para Adão, não se viu nele mais. Deus olhou para Adão e não viu mais imagem de Deus, não via mais, não eram mais parecidos, não eram mais iguais. E Deus usou, e Deus falou: essa semente da mulher se tornou como qualquer outra criação, perdeu a semelhança e a imagem. Então vão sair do jardim, porque para estar no jardim tem que ser igual a mim. Para ter intimidade tem que ser igual a mim. Para ouvir minha voz tem que ser igual a mim. Para estar no relacionamento de intimidade tem que ser semelhante a mim. Vocês não estão, eu olho para você, eu não me vejo mais em você, Adão. Não me vejo mais em você, Eva. Agora eu tenho uma inimizade nessa semente. Essa semente. E a semente, o que ele diz aí? Vamos lá para o versículo 15: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, e essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. No versículo 15 nós vemos aqui algo maravilhoso, uma profecia de restauração. Deus não gostou de chamá-los de semente. Deus queria que voltasse a espécie. Por isso, agora vocês vão ter uma semente, mas essa semente, um vai sair dessa semente e vai ferir o teu calcanhar, mas ela vai destruir, vai ferir o calcanhar, mas vai destruir, vai pisar na tua cabeça, e a serpente vai ferir o calcanhar. Então nós vemos aqui que uma profecia foi lançada sobre Satanás, uma palavra profética, de que chegaria um dia em que, em meio a uma geração corrompida, uma pessoa se levantaria para voltar ao jardim do Éden, para voltar ao relacionamento que antes eles tinham. Uma geração corrompida geneticamente pelo pecado enviaria um homem com uma genética estrita e puramente divina, gerada pelo próprio Deus novamente,
gerada pelo Espírito Santo, que ia nascer de uma mulher, mas que derramaria o seu sangue, o berço do seu DNA, sobre a terra, e mudaria novamente toda a estrutura genética de todo aquele que nele cresce. E esse era o Filho bendito de Deus Pai, Jesus Cristo de Nazaré, o descendente do Pai, o unigênito do Altíssimo, e foi profetizado lá no Jardim do Éden. Portanto, Deus prometeu que enviaria um com a sua própria genética, porque agora Jesus tinha que entrar dentro da genética humana para trazer de volta para a genética divina. Ele tinha que fazer o caminho ao contrário, foi do divino para o humano, agora tem que ser do humano para o divino. Nós temos que limpar. Eu vou desfazer as obras do diabo. Eu vou desfazer as obras do diabo. E Ele nos ungiu para desfazer as obras do diabo. Ele disse que viria para desfazer as obras do diabo e voltaria todos para o plano original, para o plano inicial. E o pecado não seria mais somente perdoado, ele seria tirado. O Cordeiro que tira o pecado. A doença seria curada, as prisões seriam libertas e a maldição definitivamente removida. Gênesis 3,15 é a profecia de que Jesus viria pisar na cabeça da serpente e ela o feriria o calcanhar. E Jesus foi ferido, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. A profecia está aqui, Gênesis 3,15, de que lá no início de tudo, Deus já profetizou a restauração. E eu quero dizer que quando parece que está acabando, para você está acabando, mas Deus já sinalizou que vai começar de novo. Quando parece que as coisas estão ruins, Deus já sinalizou que vai melhorar. Parece que você entrou no deserto, Deus já sinalizou que você vai entrar num jardim abençoado, de muita tranquilidade. A gente precisa entender que nós somos quem Deus diz que somos, e não o que nós estamos vivendo, não o que o inimigo está fazendo. Você tem que, no meio do caos, profetizar paz, no meio da doença, profetizar cura, no meio da prisão, profetizar libertação. Você precisa usar a palavra contrária daquilo que você está vivendo, porque a Bíblia diz que nós servimos um Deus que ressuscita os mortos e traz à existência aquilo que não existe. Esse é o seu Deus. E ele profetizou Jesus salvando e restituindo toda a humanidade do distúrbio genético que a serpente colocou no DNA do homem. Quem está me acompanhando, hein? Então observe que Deus, ele citou a genética, falando sobre semente, sobre genes, sobre gênero, sobre origem. Entre a tua semente e a sua semente. Ele está falando ali de genética. E do que Jesus está falando? Daquele que seria o unigênito do Pai. Aquele que seria gerado do Pai, unigênito. Que veio a se tornar depois o primogênito, que seria o primeiro. O que é o unigênito? O único que foi gerado. E primogênito? O primeiro que seria gerado. Então nós temos que entender o que significa essas palavras. Desceu o unigênito, porque era o único. O único que foi gerado sem relação sexual foi Jesus. Então ele não foi gerado no pecado, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Então ele era o único gerado em santidade. Amém ou não? Agora ele seria o primeiro gerado, o primogênito, porque ele seria o primeiro de todos aqueles que o recebessem como único Senhor e Salvador. Então, unigênito foi quando ele nasceu, foi o único gerado. Mas depois que ele morreu na cruz, ele se torna o primogênito, o primeiro de muitos filhos que o receberiam e que também entrariam na casa do seu pai. Então, para chegar a Jesus Cristo, precisou de muitas gerações. Deus levanta Noé. Noé, homem temente, homem bom e temente. É Noé, vou começar de novo com Noé. Vou colocar Noé na arca porque o pecado proliferou. Vou mandar um dilúvio. Mandou o dilúvio, matou todo mundo, que todo mundo estava pecando, estava destruído. Deus olhou e falou assim: não é isso meu plano. Não, mas tem Noé. Noé entra na arca. Noé vai, vive. De repente Noé fica alcoolizado e amaldiçoa seus filhos. Aí Deus falou: puxa, eu achei que era Noé e não é Noé. Deus vai e tenta levantar Abraão. Abraão agora ele vai começar tudo de novo, vai ser Abraão. E Abraão é um homem de fé, um homem que age. Vou usar Abraão no novo tempo. Aí vai Abraão e planta a semente dele aonde? No útero que não era para plantar. No útero de quem?
de Agar. Plantou a semente errada, e por isso que está aquela bagunça lá no Ramais em Israel, por causa de Abraão, porque ele foi lá, deitou com Agar, e o que aconteceu? Nasceu os muçulmanos, nasceu os árabes, foram expulsos, e eles levam esse estigma até hoje. Fomos expulsos por causa de Sara. Sara é mãe de Israel. Detestamos esse povo porque nos expulsaram, porque Abraão ouviu Sara, e mamãe Agar foi mandada embora, e nós vivemos sem o nosso pai Abraão. Temos raiva desse povo. Esse povo viveu 400 anos no Egito, 400 anos no deserto, viveram longe e depois voltaram, entraram na terra da promessa por causa da genética errada, por causa do DNA pecaminoso. E então veio Davi. Davi vai gerar, e de todo vai chegar em Jessé, Davi, vai vir Jesus. Então aqui vai ser essa geração. E aí então veio a geração que Jesus nasce. Vou acabar com esse pecado na humanidade, vou restaurar a genética, vou tirar o gene pecaminoso dos homens e vou trazê-los de volta para o jardim do Éden, até chegar em Jesus, que o apóstolo Paulo chama como o último Adão. O apóstolo Paulo fala: o último Adão foi Jesus. E é interessante a gente entender isso, para restaurar a nossa genética, para cumprir a profecia que saiu da boca de Deus lá em Gênesis 3,15. Da mesma forma,